No primeiro momento, mesmo com as investigações ainda não totalmente concluídas, dá para identificar, ou pelo menos é uma suspeita forte do Ministério Público, dos investigadores, que há o envolvimento das milícias no Rio de Janeiro na morte da Marielle e do motorista Anderson Gomes em 2018. E assim é possível considerar que tem o envolvimento do Estado por conta da própria relação das milícias com o Estado, né? A primeira delas, é mais evidente, que as milícias, elas são grupos formados por ex-policiais militares ou policiais da ativa mesmo, e agentes de segurança no geral, que atuam nesses grupos, geralmente controlando determinados territórios e fornecendo alguns serviços básicos. E uma outra indicação importante com relação ao Estado é que, no caso do Rio de Janeiro especificamente, as milícias têm uma entrada muito grande na Câmara Municipal. Essa milícia suspeita do assassinato da Marielle, o escritório do crime, já foi envolvida nas investigações do Flávio Bolsonaro, que é senador pelo Rio de Janeiro e filho do presidente atual. E além desse envolvimento, há uma série de outros políticos na cidade que já tiveram relação com as milícias, como o caso do Natalino, por exemplo, que ficou bem conhecido no Rio de Janeiro. Então, através dessa relação com a ordem, né, vindo das milícias, é possível estabelecer que tem uma relação entre o Estado e a morte da Marielle. Um ponto muito importante do caso da Marielle é que ele aconteceu um mês depois de instaurada a intervenção federal no Rio de Janeiro. E aí ela foi militarizada porque o gabinete da intervenção foi controlado pelas Forças Armadas. O interventor era o general Braga Neto, que está hoje no governo Bolsonaro como ministro da Casa Civil, e o secretário de Segurança foi o general Richard Nunes, que era um militar da ativa também. O general Richard Nunes, principalmente, foi muito cobrado pelos resultados da investigação. É interessante observar essa conjuntura do caso da Marielle, que se deu durante um período de intervenção militarizada que pretendia reorganizar e reduzir os índices de criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, que não foi o que aconteceu. Por exemplo, o número de homicídios não teve uma queda considerável e o número de homicídios cometidos por agentes de segurança aumentou em 40% com relação ao ano anterior, ao ano da intervenção. E também essa relação das milícias na cidade. E chama mais atenção pelo que a gente observa da entrada das Forças Armadas na burocracia civil, que foi uma experiência que veio da intervenção federal e é muito forte no governo Bolsonaro, e da própria ligação do governo Bolsonaro com as milícias na cidade do Rio de Janeiro. E além disso, até hoje ainda não está bem esclarecido o que aconteceu de fato, né? Quem foram os mandantes, e as motivações a gente consegue deduzir por conta da atuação da Marielle, a atuação política na cidade, que era principalmente contrária às milícias e às práticas específicas das milícias, mas fica muito evidente essa problemática das forças de segurança, com o envolvimento no caso e a falta de esclarecimento também. No caso do Brasil, é importante a gente ter uma dimensão de que as Forças Armadas sempre atuaram politicamente. E, geralmente, além dessa atuação no governo, como foi muito claro durante a ditadura civil-militar, no século XX, teve também sempre uma preocupação muito forte em pacificar e controlar a população interna e as categorias marginalizadas na sociedade. E, por categorias marginalizadas no Brasil, é bem claro que elas têm raça, cor e classe social. Isso é algo sensível na política nacional e principalmente relacionada à própria atuação das Forças Armadas. E que está sempre voltada a essa lógica de controle e de determinação de um projeto de ordem nacional, que é um projeto conservador e que exclui a grande maioria da população nacional. Seria consideradas ameaçadoras da ordem, né? Uma ordem que é normalmente neoliberal e conservadora dos cidadãos de bem.